Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Somos chamados a viver a comunhão. Uma comunhão que se faz na experiência do perdão, na experiência da acolhida, na experiência do reconhecimento do outro como irmão. A comunhão verdadeira é aquela que comporta um amor que vai ao encontro do outro, que respeita a sua posição e que se faz caminheiro com o outro no seu caminho para organizar e produzir um caminho de vida. Nós queremos viver esta comunhão como seguidores de Jesus. Comunhão com Ele, comunhão com os irmãos. Acompanhemos o Evangelho, acolhamos o Evangelho segundo Lucas 17, de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, 3 temas aparecem no Evangelho de hoje. Primeiro é o escândalo, depois nós somos chamados a pensar no perdão e depois na fé. 3 temas de uma profundidade muito grande e nós somos iluminados pelas palavras do próprio Jesus. Quando ele fala do escândalo, uma advertência que ele faz é: ai de quem escandalizar um desses pequeninos. É impossível não acontecer escândalo, mas ai de quem escandalizar um dos pequeninos. Melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se no mar. É interessante esta proposição de Jesus, sobretudo para lembrar que a nossa vida, ela é sinal para a vida de muita gente. A nossa vida, ela pode iluminar a vida de muitas pessoas. Ontem nós ouvimos falar da lamparina, as virgens com as suas lamparinas para iluminar o caminho do noivo. Nós somos chamados a iluminar muitos caminhos com o nosso testemunho. E muitas vezes podemos descuidar dessa missão que nos é confiada, vivendo ao contrário daquilo que nos é proposto. E qual o maior escândalo que se pode cometer, que pode criar problema na vida dos pequeninos? É o escândalo da falta de amor verdadeiro. Porque não amar ou não viver o amor é um escândalo grandioso, porque assim procedendo se está indo contra aquela que é a grande proposta de Jesus para todos nós, de vivermos o amor. Então, viver uma fé sem o amor é um grande escândalo. Então, que nós possamos de verdade pautar a nossa vida a partir do amor e que busquemos ter cuidado com o que nós fazemos, com o que nós falamos, no sentido, primeiro, de que é preciso cuidar para nós mesmos, porque o nosso procedimento, o que falamos, vai fazendo com que a nossa vida ou ela cresça ou ela mingue, Então, primeiro para nós, cuidar do nosso fazer e do nosso falar. E depois para as outras pessoas, porque quando nós agimos bem, nós temos a possibilidade de ajudar tantos irmãos e irmãs a encontrarem caminho de vida, a encontrarem o caminho do bem e da felicidade. Que sejamos boas testemunhas e não homens e mulheres que escandalizam, porque quando escandalizamos fazemos mal para nós e também para aqueles que nos circundam. Depois Jesus fala sobre o perdão, e quando a gente fala do amor, eu gosto sempre de lembrar que o perdão é a excelência do amor. Nós
vamos mostrar que amamos verdadeiramente na medida em que nós perdoamos. E Jesus, ele chama atenção no Evangelho para a necessidade de perdoar com perfeição. Perdoar sempre, mas é importante também perdoar com perfeição. Por isso o número 7, né? Se alguém pecar 7 vezes contra você e 7 vezes vier arrependido, você deve perdoar. Então o número 7 nos lembra dessa perfeição do perdão. O perdão por si já é dotado de perfeição, mas o modo como nós vivemos este perdão, ou como nós damos o perdão, como nós expressamos o perdão, deve ser pautado por essa experiência também de perfeição. Uma perfeição que é a perfeição do amor, que não é fazer tudo milimetricamente medido, mas é fazer tudo sempre a partir de uma experiência de doação, de serviço, de uma experiência de querer o bem e querer e fazer o bem. Então nós somos chamados a viver essa perfeição, né, do amor, que nós nos pautemos nela e que o amor que nós vivenciamos se expresse nesta experiência do perdão. E perdoar é sempre uma experiência de ajudar a outra pessoa também a encontrar o caminho. Então, quando nós perdoamos, é importante lembrar que a gente não deve passar a mão na cabeça e justificar todos os erros que a pessoa cometeu. Nós perdoamos dizendo: apesar de você ter feito isso que não foi bom, eu continuo te amando como irmão. Eu continuo caminhando com você. Mas é preciso, como Jesus fazia quando ele encontrava com as pessoas que estavam em pecado, é preciso convidá-las a viver também a conversão, a viver a mudança de vida. E por fim, Jesus fala da fé. E o que é mesmo a fé? A fé é uma experiência de confiar a nossa vida àquele em quem a gente tem fé. Mas muito mais, é pautar a nossa vida a partir do ensinamento daquele em que nós dizemos acreditar. Porque tem muita gente que acha que ter fé é esperar que as coisas caiam do céu. Ter fé, na verdade, em Deus, em Jesus Cristo, é fazer com que aquilo que Ele nos ensina se torne prática na nossa vida. Nós acreditamos tanto nele que nós praticamos o que Ele nos ensina. O que Ele nos ensina se torna para nós profissão verdadeira de uma confiança que vai se dar, que vai se fazer através da prática daquilo que Ele nos pede. Então, a fé verdadeira é aquela que transforma a vida da gente e nos faz transpor aquilo que não está bom em nós para tornar coisa boa e melhorar cada vez mais a nós mesmos e as pessoas com as quais nós temos contato no nosso dia a dia. A fé verdadeira não é esperar que as coisas caiam do céu, mas é, a partir da experiência com Jesus, fazer as coisas melhorarem a partir daquilo que Ele nos pede e nos ensina. Que Ele nos ensine a amar mais e que nós assumamos o compromisso com Ele de colocar o amor em prática. A bênção do Deus rico e misericórdia venha sobre nós, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Um abraço forte.